tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiro aos dirigentes da Associação Espírita Lauro Machado por mais esse convite, né? E aos mentores espirituais por mais essa oportunidade. Bom, nós vamos conversar um pouco, ainda dentro do capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e no item hoje, o item 26, e o tema é Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Nessa mensagem transmitida por um anjo guardião, há duas perguntas. A primeira: é permitido abrandar as próprias provas? E a segunda: haverá mérito em procurar aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? Bom, apenas para a gente se situar, né, a Terra, na classificação dos planetas, é um mundo de provas e expiações. Os planetas, como tudo no universo, evoluem, né? Nosso planeta vem se transformando ao longo do tempo. Os cientistas falam que são cerca de 4,5 bilhões de anos de existência, né, do nosso planeta. E ele será um mundo de regeneração. Então dizem, nós estamos numa fase de transição. Mas o tempo dessa transição é que a gente não sabe. Se eu vou para o Rio de Janeiro e coloco o carro na estrada, eu estou em transição, estou em trânsito. Posso demorar 5, 6 horas, sei lá. Mas se eu vou de carro para Roraima, o tempo será, obviamente, muito maior. Então, dizer que nós estamos em trânsito, em transição na classificação planetária, né, para o mundo de regeneração, não significa que isso ocorrerá daqui a 100 ou daqui a 1000 anos, né? Não sabemos. Bem, existe todo um planejamento reencarnatório, né? Então, antes de reencarnarmos, existe todo um planejamento. Se vamos reencarnar aqui no planeta Terra, ou vamos passar por processos de prova ou de expiação. Tanto na expiação quanto nas provas haverá dificuldades, lutas, problemas a resolver. A diferença básica é que, na prova, o espírito pede para passar por determinadas situações, visando superar as tendências inferiores e avançar no processo evolutivo. Já na expiação, a situação é imposta. Não é castigo, mas é um processo educativo. Então, é uma oportunidade para a contenção das tendências inferiores desse espírito. Então aí vem a questão: se eu escolhi determinada prova, então eu vou passar por determinadas situações, problemas, dificuldades, lutas, etc, etc. Bom, já escolhi isso. Então é permitido abrandar essas provas? A resposta é: claro que sim. Essa é a resposta da mensagem. Pois a prova que nós escolhemos e que foi aceita no planejamento reencarnatório é para exercitar a inteligência, a paciência, a resignação e procurar meios de superar, de vencer as dificuldades. Então, é necessário até procurar abrandar, né? Então, diz a mensagem: se nós estamos doentes, temos que procurar um médico. Se eu tenho um espinho encravado na mão, no pé, seja onde for, eu tenho que procurar retirar esse espinho, senão ele vai inflamar.
Já a questão do agravamento voluntário da prova, o mérito dependerá das circunstâncias. Não é porque Jesus disse bem-aventurados os aflitos que nós vamos procurar por aflições desnecessárias. Se o sofrimento voluntário tiver por objetivo o bem do próximo, será uma caridade e haverá mérito. O que a mensagem diz é que nós devemos evitar privações inúteis e as mortificações sem objetivo. Se o corpo é um instrumento do qual o espírito se vale para a execução de suas tarefas, nós não podemos vilipendiar esse corpo com sofrimentos inúteis. É por isso que a mensagem fala do verdadeiro silício. Há vários meios de silícios, né? Desde roupas grosseiras que incomodam, que pesam, até cintos com espinho, ou mesmo umas espécies de chicote com nós e ferrinhos amarrados para a pessoa se açoitar, etc. Né? É um autoflagelo, né? Comum na Idade Média e que existe até hoje. Existe também, é possível você comprar silício pela internet, etc. A ideia, grosso modo, é de que a dor salvará a alma. A dor aliviará, abrandará a minha culpa. E a gente não pode pensar que isso é uma aberração, que isso é uma idiotice, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre silício, né? Mas há argumentos bíblicos, né? Fortes argumentos bíblicos que incentivam e justificam essa prática, né? Há relatos de que o Papa João Paulo II se autoflagelar. Né? Mas o fato é que o Espiritismo nos libertou dessas ideias. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata das leis morais, na parte da lei da conservação, as questões 718 a 727, ele fala das privações voluntárias, das mortificações. E na resposta à questão 726, né, 726, os espíritos deixam claro que sofrer por sofrer não basta para elevação moral. Existem os sofrimentos naturais, seja por prova, por expiação, que vêm de Deus e fazem parte do planejamento reencarnatório. Mas os sofrimentos voluntários, além daqueles aos quais eu já me comprometi, né, esses sofrimentos voluntários baseados no meu livre-arbítrio, na minha vontade, de nada servirão se não tiverem o propósito da caridade. Sofrer privações para alívio dos infelizes é tornar a nossa vida mais útil. E isso é agradável a Deus. Ainda dizem os espíritos, ao invés de mortificações, né, o uso do silício, por exemplo, que se sofra privações para vestir o indigente, para consolar os que choram, trabalhar por quem está enfermo, etc. Sacrifício em favor do próximo. Esse é o verdadeiro silício. O sacrifício abençoado por Deus. A mensagem na sua parte final diz que o silício deve ser aplicado sobre a alma e não sobre o corpo, fustigando o seu orgulho, fazendo com que você possa resistir às dores, às aflições, sem se lamentar. E é justamente nesse ponto que reside o nosso calcanhar de Aquiles. Porque tudo fica muito difícil quando a dor chega. Já que nós não nos preparamos, né, para os momentos mais difíceis da vida. Resignação e obediência. Uma conjugação muito difícil para nós, porque
A resignação é o consentimento do coração. E o consentimento e a obediência é o consentimento da razão. E para equacionar resignação, obediência, consentimento do coração com consentimento da razão, a nossa matemática interior ainda é muito primária para resolver essa equação. Semanas atrás, conversava por telefone com um grande amigo sobre o falecimento da sua mãe em razão da Covid-19. Ele me falou da solidão de dor, do vazio, da ausência. E me chamou a atenção quando ele disse que a sua avó de 90 anos, havia perdido a fé. Estava revoltada pela morte da filha. Disse que não cria mais em Deus, deixou de crer em Deus, até se desfez da Bíblia. É difícil, mas nós não podemos julgar, Jesus disse: não julgueis para não seres julgados, não condeneis para não seres condenados. Não se pode censurar essa mãe, porque se trata de uma dor muito profunda, um sofrimento extremo, onde as palavras não servirão de consolo. Certa vez, uma mãe foi ao centro espírita em que Chico Xavier trabalhava, ficou na fila, quando chegou a vez dela, ela disse: Chico, acabei de perder meu filho. E Chico, que atendeu tantas e tantas mães que iam ao centro e procuravam a procura de informações sobre os seus filhos no além, alguma mensagem, alguma psicografia, se levantou da cadeira comovido, abraçou fortemente aquela mulher e os dois começaram a chorar copiosamente durante vários minutos. Chico não falou nada, apenas chorou, sentindo a mesma dor daquela mãe naquele momento. Depois de algum tempo, soluços, a mãe disse: muito obrigada, Chico. Eu nunca me senti tão consolada. Então, nesse caso da avó desse meu amigo, só o tempo e muitas preces por ela farão com que essa dor pungente se acalme. E assim ela poderá enxergar que essa dor foge da nossa compreensão, pois faz parte dos desígnios de Deus. Existem dores cuja fonte está nessa vida, e há dores cujas causas estão em outras vidas. Agora, as faces da dor, numa visão míope, parecem desiguais. Há pessoas mal intencionadas que ainda assim prosperam, e há pessoas de bem que sofrem muito para sobreviver, para conseguir o pão de cada dia. Há crianças que já nascem sofrendo, desde problemas de parto até um câncer. Há filhos que perdem os pais em tenra idade, há pais que perdem os filhos, há desencarnes coletivos em razão de desastres, e tudo isso gera dúvidas e crises de fé, dando a impressão que uns são mais privilegiados que outros, uns têm mais sorte que outros, e por aí vai. É difícil fazer como São Francisco de Assis, Conta-se uma história de que ele e um monge caminhavam pela Itália num inverno rigorosíssimo, muito frio, e
estavam num lugar praticamente deserto e eles avistaram uma espécie, alguma coisa, um mosteiro, alguma coisa, e Francisco de Assis, que já era conhecido, um pouco, bastante conhecido na época, tal, bateu no portão, a pessoa abriu a portinhola e perguntou: quem é? Ah, eu sou Francisco de Assis, estou junto com meu amigo. A pessoa, não acreditando, falou: pô, nesse frio, Francisco de Assis, tudo deserto aí. Falou: tá bom, vai, eu sou o Papa. E fechou a portinha. Nisso, o monge se desesperou, falou assim: meu Deus, eu morri de frio. E estava começando a chorar. E quando ele olhou do lado, ele viu lá Francisco de Assis, sorrindo, fazendo bolinha com a neve, jogando, brincando. E falou assim: Francisco de Assis, o senhor está louco, o senhor enlouqueceu. Ele falou assim: nós vamos morrer de frio. Ele falou assim: não, eu não enlouqueci. Eu estou feliz, porque agora nós estamos 100% nas mãos de Deus. E no final da história, aquela pessoa que atendeu comentou com outro, esse outro veio, reconheceu Francisco de Assis e eles entraram, etc. Mas para nós é muito difícil aceitar essa dor, essa dificuldade extrema e ainda dizer: estou 100% nas mãos de Deus. Nós não estamos acostumados a ver Deus nos momentos difíceis, nas causas penosas, né? Enxergamos Deus no pôr do sol, no canto dos pássaros, nas ondas do mar. Diante do sofrimento, nós não vemos que Deus também está presente nesse momento. Preferimos dizer: porque Deus permitiu que isso acontecesse, isso não é justo. Mas Deus está presente em todos os processos, na alegria, na beleza e também na dor. Tudo faz parte da programação divina, não é castigo. As aflições não ocorrem para nos prejudicar, são para o nosso benefício, para o nosso aprimoramento, para os nossos ajustes. É difícil aceitar isso, claro que é, mas é preciso confiar. Nós somos testados a todo momento e os reveses da vida são meios de fortalecimento do espírito e ampliação da possibilidade de esse espírito se submeter a novas provas para um novo progresso, corrigindo gradativamente os seus defeitos morais. É para isso. A gente precisa tentar enxergar o que os olhos não veem, né? Observar as coisas à volta. Certa vez eu estava num sítio de um grande amigo, né, na cidade de Taquarituba, interior de São Paulo, onde a atividade principal é a agricultura. Então estávamos lá, nós assistíamos a um jornal, quando veio a moça do tempo e disse: amanhã teremos tempo bom, dia ensolarado, sem chuva. Aí o senhor Altino, né, esse meu amigo, dono do sítio, disse: tempo bom para quem? Para nós que plantamos, tempo bom amanhã seria chuva. Então para mim, que estava a passeio, ótimo, sol sem chuva, mas para ele, na lavoura, o tempo não seria tão bom assim. Mas em tudo há um propósito de Deus. O que é difícil é enxergarmos esse propósito, né? Tem aquela história antiga do bordado de Deus, né? E se nós olharmos por baixo do bordado, nós vamos ver um emaranhado de linhas coloridas e tal, e a coisa meio sem sentido. Mas se a gente olha por cima, a gente vê o desenho do bordado e tudo fará sentido. E é assim conosco. Se conseguirmos mudar a nossa frequência, se conseguíssemos mudar a nossa frequência, elevando-nos, nós enxergaríamos o que está por trás de toda a tragédia e de todos os males. Né? É como uma forte tempestade. Vai passar. E é preciso confiar.
Fé não é somente acreditar em Deus. Fé é confiar em Deus. É se entregar a Deus, como fez Francisco de Assis naquele inverno, aquele inverno na Itália. Ao longo das nossas vidas, a gente vem acumulando forças e energias para, um dia, quem sabe, nos entregarmos plenamente a Deus nos momentos de maior dificuldade. A partir do momento em que conseguimos aceitar de coração, resignadamente, as dores sofridas, nós poderemos sentir a presença de Jesus conosco. Porque ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Espiritismo envolveu as trevas. Com o Espiritismo, a luz envolveu as trevas. E o objetivo do Espiritismo não é fazer prosélitos, não é converter as pessoas e dizer, olha, se tornem um espírita, etc. O seu objetivo é formar pessoas de bem, independentemente da religião, da profissão, da orientação sexual, etc. No Espiritismo, nós passamos a compreender que o nosso propósito não é o de mudar os outros, mas de mudarmos a nós mesmos e, com isso, influenciar os demais pelas nossas atitudes. Como disse Emmanuel, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Cabe a nós, espíritas, procurar dar o melhor que pudermos em favor do próximo e ver que o verdadeiro silício está em submeter-se a sofrimentos em favor do necessitado. Precisamos nos colocar no lugar do outro e dar a esse outro, a essa pessoa, o nosso melhor. E saber que o melhor remédio para as nossas aflições é nos mantermos firmes em nossa fé. Isso não é sempre fácil. Claro que não. Mas é certo que devemos aceitar as dores com brandura e humildade, porque a rebeldia multiplica as aflições. Se eu não posso mudar uma situação, se a solução me foge do alcance, do controle, eu devo procurar aceitá-la de coração, com resignação. As leis divinas estão em nossa consciência. Por isso, somos nós os condutores do nosso destino. Poderíamos tentar dar exemplo de pessoas que praticaram o verdadeiro silício, sofrendo em favor do próximo. Falar de Jesus, nesse sentido, seria chover numa molhado, né? Mas tivemos aqui na Terra espíritos como o de Chico Xavier, que psicografou mais de 400 livros, mesmo com sérios problemas de saúde e sem dinheiro até para comprar a folha de papel e o lápis para escrever. Tivemos Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Irmã Dulce, Zilda Arnes e muitos outros. Eu vou falar apenas, em razão do momento atual, de Fabiano de Cristo, que inclusive em Caieiras tem um hospital espírita, cujo nome é Fabiano de Cristo. Ele nasceu em Portugal, veio ao Brasil ainda jovem, tornou-se um rico comerciante, né? Estabeleceu em Paraty, no Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, mesmo rico, próspero comerciante, ele não se esquecia dos mais necessitados. Mas num determinado momento da sua vida, ele teve o desejo de se tornar um franciscano. Desfez-se dos bens, doação para aqui, para ali, etc. E foi consagrado frei. E em 1705, ele trabalhou como porteiro no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro.
Em 1708, apesar de não ter conhecimento nenhum, ele passou a exercer a função de enfermeiro. E como em tudo que ele fez na sua vida, ele ocupou o cargo com amor e dedicação. Ele chegou a optar a dormir na enfermaria para ficar junto dos doentes caso eles precisassem. Então ele ficou na enfermaria noite e dia, durante quase 30 anos. Ele era portador de doença de Chagas, tinha vários problemas de saúde e teve sérios problemas no joelho, etc. Mas mesmo assim ele não reduziu suas horas de trabalho em benefício do próximo. Nunca se queixou das dores. Esse é um dos exemplos do verdadeiro cilício que a mensagem nos fala. Os nossos profissionais de saúde, nesses momentos difíceis de pandemia, num verdadeiro cilício, colocam as suas vidas em risco, dispondo-se a trabalhar em favor dos pacientes. Vemos médicos, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza, deixando de lado a família e o lar para se entregarem a favor daqueles que precisam de ajuda, impondo-se a eles um sofrimento, um risco constante pelo contato direto com o vírus, na tentativa de aliviar as dores do próximo, na tentativa de auxiliar quem precisa de ajuda. É um trabalho que exige dedicação e muito amor. E esse é o sacrifício abençoado por Deus, porque não é apenas e tão somente um autoflagelo. Madre Teresa de Calcutá, perguntada sobre o juízo final, disse que o juízo final é uma prestação de contas. É uma prestação de contas na qual não vão nos perguntar somente o que fizemos ou o que deixamos de fazer, mas sim quanto de amor nós colocamos em cada uma de nossas ações. Então vamos dedicar alguns momentos do nosso dia para agradecer a Deus, depositar nele a nossa confiança, porque Deus sabe o que necessitamos. Deus sabe qual é o alimento para a nossa alma. Então, muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana de muitos progressos espirituais.